Eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo. E com a minha família a gente estava tinha acabado já a reunião da igreja, domingo de manhã. Eu teria mais ou menos 11, 12 anos. Faz só 10 anos então. E almoçávamos juntos como família, meu pai, minha mãe e eu, meus 2 irmãos menores. O menor deles já tinha saído para brincar no condomínio onde a gente morava. Ele teria uns 3 anos mais ou menos. Quando de repente a gente escutou esse irmão gritando desde a casa dos nossos vizinhos. Ele dizia: socorro, ajuda! Claro, a gente acabou de almoçar primeiro. Depois imediatamente a gente levantou. Eu e meu outro irmão saímos correndo e percebemos que o portão do vizinho estava aberto e não estavam os vizinhos. Meu irmão menor tinha entrado com um amiguinho dele, 3, 4 anos. Estavam brincando perto da piscina, a casa desses vizinhos. E esse garotinho de uns 4 anos, amiguinho do meu irmão, tinha caído na piscina. E ele estava se afogando e não tinha ninguém. Eu quero dar uma pausa nessa história, um stop na história. Daqui a pouco eu vou voltar e contar o que aconteceu. Ver se eu mantenho mais gente acordada nos próximos minutos. Mas o que eu com certeza sei é que ao ver o rosto do meu irmão pequeno e também desse amiguinho que estava se afogando na piscina, nós percebemos muito medo. Todos temos os nossos medos, não é verdade? Alguém dirá: não, eu confio em Deus. Mentiroso. Todos temos os nossos medos. Quais são os seus medos? Talvez possa ser o medo de que você seja rejeitado por alguém que você goste. Medo de você não conseguir passar nesse vestibular e estudar aquilo que é o teu sonho. Pode ser o medo de talvez continuar sozinho por muitos anos mais. Pode ser medo porque onde você mora é uma região violenta e você está lidando com situações que fogem do teu controle. Eu confesso para vocês que, como todos, tenho os meus medos. E não é verdade que os medos não são racionais. Eu posso contar para você os meus medos e você vai me dizer: mas Helder, é uma loucura você ter medo. Por quê? Por exemplo, pelo que eu faço com frequência, tenho que estar em aviões. Mas o avião não é um lugar onde eu fico muito confortável. Eu tenho muitas vezes medo de viajar em avião. A sensação de que a minha vida está na mão de alguém que eu nem conheço, e que se esse cara quiser continuar subindo e não parar, eu não posso fazer absolutamente nada sobre isso. E ainda mais agora com as nossas crianças pequenas. Eu já mostrei um vídeo das nossas crianças pequenas dando um oi aí para a galera do Mobiliza. Eu escutei gente dizendo que não, porque chegaram hoje. Posso pôr de novo, pessoal? Pode ser? O meu filho diz Mobiliza de Brasil, em vez de Mobiliza, mas tá valendo. Vamos soltar lá, por favor? Não. Não consegue sair. Tá bom. Então, pessoal, em 1 hora a gente volta. Vamos... Não, brincadeira. Não vai dar para salvar. Então, depois eu mostro no celular aqueles que não viram. Mas eu falava das crianças. E hoje, especialmente, nós temos 4 crianças pequenas: o Mateus de 7, o Rafael de 5 e o Pietro e a Valentina, que são gêmeos, de 2 anos e meio. Eu estou no avião, fico pensando: Senhor, se alguma coisa me acontecer aqui e a Ana vai ficar sozinha com as 4 crianças, talvez ela vai ficar melhor, não sei, mas eu fico com medo. E eu confesso para vocês que eu sei que não é racional, que é mais seguro andar de avião do que de bicicleta onde a gente mora, mas eu não vou negar. Eu não vou negar para você que eu tenho medo que alguma doença grave chegue na nossa família, ou na vida de pessoas que eu amo muito. É que faz alguns anos nós perdemos o meu sogro por causa de uma leucemia. Há uns 10 anos eu tive um câncer que me assustou bastante. E talvez essas experiências passadas hoje me fazem ser uma pessoa medrosa com algumas circunstâncias
que eu sinto que eu não tenho controle, porque eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de ser Deus, e você também, e os meus medos revelam minha tentativa e o meu desejo de controlar, de ser Deus na minha vida. E se eu te entrevistasse, com certeza você poderia dividir com todo mundo alguns dos teus medos, que nos fazem seres humanos. Mas algo que eu queria destacar também essa noite, e você deve ter experimentado na tua própria pele, é que os medos têm esse poder de congelar a gente, de frear a gente, de impedir que a gente viva aquilo que Deus quer para a tua e para a minha vida, não é verdade? E é muito interessante que quando a gente olha para a Bíblia, nós aprendemos inclusive que o nosso inimigo, Satanás, quer utilizar os nossos medos para frear, para bloquear, para impedir que Deus faça o que Deus quer fazer em e através das nossas vidas, não é verdade? É interessante que a Bíblia nos mostra que o nosso inimigo, através de poderes estabelecidos no nosso mundo, esses poderes podem ser ideologias, instituições, pessoas, querem colocar medo em você e em mim, nas nossas igrejas, no nosso grupo de jovens, para frear, para bloquear, para impedir aquilo que Deus quer fazer, para frear a missão que Deus deu para você e para mim. E talvez você vai dizer, mas Helder, eu não sou nenhum missionário, então talvez não é o meu caso, eu não tenho medo de fazer o que Deus... Não, pera só um pouquinho, é importante eu fazer um parênteses e lembrar uma coisa aqui. Todo cristão é um ser humano em missão, certo? Todo cristão é um ser humano em missão. Todos somos chamados a cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo. O conhecido autor John Stott define a missão como tudo aquilo que Deus envia o seu povo a fazer no mundo. De repente você fala, não, mas eu trabalho no Banco do Brasil, Helder. Não, só um pouquinho, você trabalha para Deus no Banco do Brasil. Ah, mas Helder, eu estou estudando medicina na Unicamp, eu não estou trabalhando. Não, só um pouquinho. Você está estudando para Deus na Unicamp, e a Unicamp é o teu espaço e o teu campo de missão. Ou o time de futebol onde você joga é o teu campo de missão. Ou o bairro onde você mora, a cidade onde você está é o teu campo de missão. O escritório onde você trabalha é o teu campo de missão. A empresa que você tem é o teu campo de missão. Os teus amigos, os teus contatos nas redes sociais são os nossos campos de missões. E cada dia Deus nos envia a uma missão para estender o reino dele aonde nós estivermos. Não é verdade, pessoal? Só que ali, com os teus amigos, ou com gente que você não conhece, onde há um inimigo que vai querer utilizar os poderes estabelecidos para te frear, para te dar medo, para impedir que você faça e seja o que Deus quer que você seja e faça, e você não fale de Jesus com os teus companheiros de trabalho, ou você se resista a ter um comportamento íntegro, quando todos os teus amigos estão fazendo alguma outra coisa. É ali onde Ele quer colocar esse medo na tua vida e na minha vida, nos nossos grupos e igrejas, para que a gente não faça aquilo que Deus nos enviou a fazer. Há um inimigo que quer nos congelar através de medos que impedem que eu e você possamos dizer para outros o que ouvimos ontem: venha e veja, venha e conheça. Não necessariamente nos espaços da igreja, mas no escritório, na universidade, no teu colégio, com os teus vizinhos, aonde nós estivermos. Mas pessoal, eu queria lembrar você que isso não é algo, não é uma estratégia somente dos nossos dias. Desde o início da igreja há um inimigo que está tentando utilizar os poderes estabelecidos que estão sobre o seu domínio para impedir o avanço da igreja, para gerar temor e medo, impedindo que a igreja, você e eu, façamos aquilo que Deus nos enviou a fazer. Os primeiros seguidores de Jesus já tinham que lidar com essa situação. E um conhecido doutor, historiador, autor bíblico chamado Lucas, descreve para a gente como esses primeiros discípulos viveram essa situação
no meio desses medos que eles enfrentavam, como você e eu, a fim de cumprir toda a missão para a qual Deus tinha enviado eles. E o meu convite para você nos próximos minutos é observarmos o que Lucas descreve e vermos como eles lidaram com esses medos, para que eu e você hoje, pode ser que você mora em Porto Alegre, Salvador, aonde nós estivermos, possamos entender que Deus chama você e eu a sermos parte da sua missão, e Ele quer usar você e eu todos os dias para sermos aqueles que digam para nossos amigos e para pessoas do outro lado do mundo: venham e vejam. Eu estou convencido que essa noite Deus quer ainda mais dar algo que você e eu precisamos, a fim de sermos enviados no nosso dia a dia, apesar de medos muito humanos que nós possamos ter. É interessante, pessoal, vocês estão comigo ainda? Eu já disse que é uma alegria enorme estar com vocês de novo no Mobiliza Brasil. Eu já disse muito obrigado para a equipe da organizadora, que estão fazendo um trabalho impressionante, não é verdade, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe, todo o carinho, hospitalidade, trabalho. É impressionante o que vocês estão fazendo. Eles merecem um forte aplauso. Mais uma vez, nosso, com muita gratidão. Valeu mesmo, gente. Eu terei que sair amanhã bem cedinho, mas quero dizer que está sendo uma alegria enorme viver esses 2 dias com vocês. E deixa eu só resumir rapidinho, pessoal, porque Lucas escreve 2 livros na Bíblia. Um é Atos e o outro é Lucas, muito bem. 2 volumes do mesmo autor. Ele escreve uma biografia de Jesus, o Evangelho de Lucas, e ele escreve uma segunda parte chamada Atos, ambas dedicadas a um homem chamado Teófilo. Era uma autoridade romana que tinha abraçado a fé cristã, ou mais bem, a fé cristã abraçou Teófilo, e ele estava dando os primeiros passos. E Lucas, um médico, historiador, um homem que cuidava muito dos detalhes, quer falar algo para Teófilo. Olha só, Teófilo, você não está seguindo apenas argumentos ou uma fé abstrata ao algo da nova era. O que você está, aonde você está depositando a sua fé, está centrado em uma pessoa. Seu nome é Jesus. Isso está profundamente enraizado na história. Deus fez coisas na história. Deus irrompeu, Deus entrou na história e Ele mudou a história. E ele conta para Teófilo as várias experiências na vida e no ministério de Jesus, culminando na sua morte e ressurreição. E é interessante que em Atos capítulo 1, ele fala que Jesus ressuscitou, e ele passa uns 40 dias com seus primeiros discípulos, dando umas últimas instruções, e inclusive dizendo para eles: vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo. Eles estão juntos orando, esperando essa promessa, porque Jesus volta para os céus, prometendo que enviaria o Espírito Santo. Atos capítulo 2, juntos em oração, acontece o esperado. O Espírito Santo é derramado. Não é uma força, não é um poder, não é uma energia, é um fantasma. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que enche mulheres e homens, primeiros discípulos, e eles começam a falar em outras línguas. Isso causa um alvoroço. Tinha muita gente de outros lugares do mundo entendendo que essas pessoas estavam louvando a Deus nos seus próprios idiomas. Pedro, um dos principais líderes da primeira igreja, tem a oportunidade de pregar, e no poder do Espírito Santo milhares de pessoas são convertidas. Atos capítulo 2. Antes disso, eles tinham escolhido outro discípulo, Matias, que ficou no lugar de Judas. E nós chegamos agora em Atos capítulo 3, quando Pedro e João, 2 discípulos, estão caminhando juntos. Ao entrar no templo, eles veem um homem paralítico e dizem: nós não temos ouro nem, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta aí. Aquele homem é transformado pelo poder de Jesus, e ele entra pulando no templo, adorando a Deus, pelo poder de Jesus, que tinha transformado a sua vida radicalmente. Aquilo causa um escândalo, assombro, admiração, e Pedro tem a oportunidade de falar de Jesus. E Lucas mais uma vez mostra que os milagres apontam para alguma coisa maior, para a pessoa de Jesus.
Pedro proclama Jesus diante de todos aqueles que tinham presenciado o milagre. E nós chegamos agora no capítulo 4 de Atos, porque ao ver que Pedro e João estavam pregando a ressurreição, as autoridades, os poderes que dominavam, falam basicamente para Pedro e João: vocês não podem pregar a Jesus, vocês não podem falar no seu nome. E eles prendem a Pedro e a João, dois jovens líderes cheios do Espírito Santo, que estavam fazendo o que Jesus havia enviado eles a fazer. Eu não sei o que eles estavam sentindo. Se fosse eu, com certeza cheio de medo, entendendo que as pessoas mais poderosas da nação estavam me limitando, me impedindo, e eles são presos. Era tarde já, então eles passam a noite inteira na prisão para serem interrogados no dia seguinte. E Lucas descreve para a gente esse momento de interrogatório em Atos capítulo 4, e eu queria ler para você dos versículos 7 ao 22, se você quiser acompanhar comigo essa leitura. Atos capítulo 4, versículos 7 ao 22. Nessa conversa que Pedro e João têm com as principais autoridades do seu país, que tinham prendido eles, impedindo que eles continuassem fazendo a missão que Deus tinha dado para eles, utilizando o medo para frear, para obstacularizar, para criar muros e impedir que a igreja avançasse. Atos capítulo 4, versículo 7, e vamos ler até o 22. Vocês estão aí, pessoal? Com as luzes apagadas eu não consigo ver muito bem os olhos. Se tiver alguém dormindo do seu lado, pode empurrar com amor, apertar, bater. Não, isso não. Mas diz assim a Bíblia: mandaram trazer a Pedro e João diante deles, das autoridades, e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Dá para sentir a tensão no ar? De um lado, esses discípulos escutaram
a ordem do Mestre de Jesus, quem disse: vocês devem ir por todo mundo e pregar o Evangelho, as boas notícias a todo mundo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês para levarem amor, paz, graça, abraço, misericórdia, comida, água potável para todo esse mundo. Vocês são meus discípulos, meu corpo, minhas mãos, meus braços, meus pés. Vão por todo mundo, façam outros discípulos, na tua universidade, no teu colégio, no teu bairro, na tua rua, na tua cidade, no teu país. Vai e seja um instrumento nas minhas mãos. Eu te dou uma missão. E eles vão. Ao mesmo tempo, nós vemos como os poderes estabelecidos puxam em outra direção, e uma e outra vez ameaçam a Pedro e a João, para que eles tivessem medo e não fizessem aquilo que Jesus enviou eles a fazerem. Por exemplo, no versículo 17, Lucas diz que para impedir que isso se espalhe, a mensagem de Jesus, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Em outras palavras, Jesus fala: façam pública a mensagem do Evangelho. E as autoridades dizem: olha, se isso funciona para você, legal, mas não sai por aí escrevendo sobre isso, falando na tua classe sobre isso, para os teus amigos. Isso é um assunto privado, não é um assunto público. Funciona para você, mas não causa tensão no mundo. A gente precisa de um mundo que as pessoas se tolerem. Então não venha dizer que Jesus é exclusivamente a única resposta. Guarde isso para você, para o teu pequeno grupo, mas não faça dessa mensagem algo público. É o que eles estão dizendo para os discípulos. Alguém já sentiu essa pressão? Jesus fala: vão, e eles dizem, por exemplo, no versículo 18: chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Para talvez dizer: Jesus falou para vocês saírem e fazerem a sua missão, mas quem está interessado nisso? O pessoal está ocupado, nós temos coisas mais importantes. Temos uma faculdade para fazer, sonhos para conquistar, relacionamentos, tantas coisas no meu dia a dia. As pessoas não estão interessadas. Guardem para vocês esse nome. Parem de proclamar esse nome. Ou inclusive o versículo 13, Lucas tinha nos dito que, vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução. E talvez Pedro e João escutam a Jesus dizendo: vão, façam discípulos, cumpram essa missão. Por outro lado, talvez se sentiam homens incapazes. Estavam diante das principais autoridades e poderes da sua sociedade. O que o meu professor vai pensar sobre isso? O que meus amigos vão pensar sobre isso? E você vai notando como Lucas está descrevendo para a gente uma tensão. O que Jesus dizia e que os poderes da época diziam. Vai, venha e veja. E os poderes: para, isso é só para você, não conta para ninguém. Venham e vejam. Não atrapalhe o status quo das pessoas, não atrapalhe a paz e a tolerância. Para. Vai e defenda a vida. Cada um tem o seu direito e cada um pode escolher sobre a sua própria vida. Então não venha dizer nada disso. Que tá bom, a gente defende os direitos humanos, mas a gente não vai defender muito os direitos de ser humano. Vai e promova os valores do reino e da família e da identidade, da sexualidade humana. E o mundo e os poderes vão dizer: quem é você para dizer que existe moralidade ética? Quem é você para dizer que existem valores absolutos? Quem é você para achar que a tua opinião vale mais do que outros? E você vê a Pedro e João, os primeiros discípulos, no meio dessa tensão. Eu tenho certeza que muitos de nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Pode ser no colégio, na escola, pode ser na universidade, pode ser com os nossos amigos. E a pergunta, pessoal, que eu gostaria de fazer com vocês é: qual foi a reação dos primeiros discípulos diante dessa pressão? Qual foi a reação dos primeiros discípulos, de acordo com Lucas,
diante dessa tensão que eles viviam, dessas ameaças e desses medos que os poderes estabelecidos estavam colocando sobre as suas vidas. Veja que interessante. Eu quero ler um pouquinho mais a partir do versículo 23. Vocês estão acordados ainda? Lá atrás? Aqui? No meio? Esquerda? Essa pontinha aqui? Maravilha. Lucas fala pra gente que depois de serem ameaçados, Pedro e João são liberados. E sabe o que eles fazem? Versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Galera, o que eles fazem quando são soltos? Eles voltam para a sua comunidade, para a sua família da fé, para a sua igreja. E eles contam tudo o que tinham experimentado nessa tensão, nessas ameaças. E aqui eu quero destacar 3 atitudes que eles têm. Em primeiro lugar, ouvindo isso, Pedro e João, toda a igreja, Atos 4, 24, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, e eles começam a orar. Versículo 29, vamos avançar um pouquinho. Nessa oração eles afirmam: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Lucas usa uma palavra, o verbo 5 vezes, o substantivo umas 7 vezes no seu livro Atos para descrever o que estava acontecendo. Essa palavra é coragem. E veja, pessoal, que quando eles retornam diante dessas ameaças, desses medos, eles se reúnem como igreja e eles fazem o seguinte: eles oram por coragem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles são cheios do Espírito Santo, quem nos dá essa coragem sobrenatural. E em terceiro lugar, eles saem novamente, proclamando e pregando com coragem. Uma e outra vez Lucas utiliza essa palavra para descrever a atitude e a atividade apostólica diante dessas ameaças. E eu queria convidar você a considerar que o mesmo Espírito Santo que deu essa coragem para os primeiros discípulos diante dessas ameaças, é o Espírito Santo que quer para você e para mim dar essa coragem, para que nas diferentes áreas da vida nós possamos fazer a missão que Deus nos envia a fazer, com essa coragem. E em primeiro lugar, portanto, eles oram por essa coragem. Veja só, pessoal, diante dessas ameaças, eles não voltam e dizem: Senhor, as coisas não estão funcionando, qual é o plano B? Para eles estava muito claro, havia uma necessidade, e nós temos que cumprir a missão que Deus nos deu. Eles entendiam que a gente mora num mundo com profundas necessidades, como estávamos escutando há pouco. Me ajuda aqui, quantas pessoas somos no mundo, mais ou menos? Mais de 7 bilhões de pessoas. Você sabia que mais de 2 bilhões nunca ouviram de Jesus? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada 40 segundos uma pessoa se suicida no nosso mundo. Uma de cada 7 não tem acesso à água potável. 20 mil pessoas morrem cada dia de fome. Há quase 40 milhões de escravos no nosso mundo. Nunca na história tivemos tantos escravos como nos nossos dias. O comércio de seres humanos é o comércio ilegal que mais cresce no mundo hoje. Existe uma quantidade impressionante de línguas e idiomas para os quais a Bíblia ainda não foi traduzida. Vivemos em um mundo com profundas necessidades, e Pedro e João estavam convencidos, como os outros discípulos, que Deus lhes enviava a ser seus instrumentos para a transformação deste mundo. E voltando àquela história minha do início, eu e o meu outro irmão chegamos e vimos aquele garotinho de 4 anos se afogando. E de repente
Meu outro irmão, eu lembro, ele tirou o boné, a camiseta e se jogou na piscina. Era bastante funda, então eu peguei a escada e estiquei o máximo que eu pude e consegui alcançar os dois e tiramos aquele garotinho da piscina. Pudemos salvar a sua vida. Inclusive eu lembro que a mãe dele veio nos agradecer. Ela deu 20 mil reais pra gente também. Não, isso eu sonhei. Mas ela veio agradecer o fato de que tínhamos salvado o seu filho. Agora, o que você pensaria se eu te dissesse? A gente chegou lá na piscina e eu falei para você que nós tínhamos comido bastante. E eu lembro que a minha avó dizia: se você come muito, depois você vai nadar na piscina ou na praia, você pode morrer. Então nós vimos aquele menino se afogando e pensamos: é melhor que morra um que morramos dois aqui, né? A culpa foi dele? Quem mandou ele se jogar nessa piscina sem saber nadar? Ou tá fazendo um pouquinho de frio, é Curitiba, melhor a gente não vai se molhar, vai ser desconfortável. O que vocês pensariam de nós? Cara, você tá louco. Você podia fazer alguma coisa e não fez. E o que eu vejo é que Pedro e João entendiam que vivemos num mundo que está se afogando sem Jesus. E eles conhecem a salvação. E eles se jogavam na piscina juntos. E disseram: temos que fazer alguma coisa. E a igreja diz: nós temos que fazer alguma coisa. Não há um plano B. Voltar ou parar, ou deixar que o medo domine, ou a minha reputação. Não é uma opção. Então, Senhor, em primeiro lugar, dá-nos a coragem que precisamos para continuar a tarefa que o Senhor nos deu. A questão não é se eu vou falar ou não vou falar do teu amor para os meus amigos na universidade. A questão é: Senhor, me dá a coragem que eu não tenho para falar do teu amor. Senhor, a questão não é se eu vou usar ou não os meus recursos financeiros para apoiar trabalhos sociais e missionários em lugares do mundo. Essa não é a questão, não há uma opção. Mas, Senhor, me dá a coragem que eu não tenho para fazer isso. A questão não é se eu vou usar as minhas plataformas sociais para influenciar positivamente os meus amigos. A questão é: Senhor, me dá a coragem que eu não tenho para fazer isso. Para eles não havia uma opção B. A missão está clara: vão, façam discípulos, amem, abracem, levem esperança para um Brasil, para uma América Latina tão desesperada, para um mundo em necessidade. Abracem, falem do meu amor, proclamem que há somente um caminho, há uma verdade e uma vida. Mas se você é como eu preciso de uma coragem sobrenatural que Deus quer nos dar. Mas em primeiro lugar, pessoal, precisamos orar por essa coragem. Quando foi a última vez que você e eu oramos por essa coragem? O que poderia acontecer se cada segunda, cada terça, cada quarta que você fosse trabalhar, você fosse pegar aquele ônibus, se fosse andando ou fosse dirigindo, você falasse: Senhor, hoje me dá uma coragem que eu não tenho para fazer a missão que o Senhor me deu. Em primeiro lugar, no meio dessa tensão, oremos por coragem. Segundo lugar, vemos que Deus respondeu à oração desses discípulos, e o lugar onde eles estavam tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Não é que eles não tinham o Espírito Santo. Quando um ser humano confia que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e recebemos o perdão dos nossos pecados, o próprio Deus começa a morar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, ele sempre está em nós. Mas Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Recebam mais, cada dia Deus quer dar mais e mais do seu Espírito Santo. Então, depois de orar em primeiro lugar por essa coragem, a Bíblia nos diz que eles foram mais cheios do Espírito Santo. Quem é quem nos dá essa coragem? Porque essa coragem, pessoal, é sobrenatural. Não tem a ver com o fato que você seja alguém introvertido ou extrovertido, que você saiba comunicar ou não. É um presente sobrenatural de Deus para cada um de nós. Paulo, escrevendo para Timóteo, que era um jovem tímido,
com certeza com muitos medos. Fala para ele em 2 Timóteo 1:7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou equilíbrio. Paulo fala de poder e de amor, porque não estamos falando de uma coragem maluca, bruta, que não importa o que outros vão dizer, eu vou sair, eu vou dizer. Não, é uma coragem construída sobre o amor. É uma coragem que entende que amamos de tal maneira, como Deus nos amou, que eu deixarei de lado a minha reputação, a opinião de outras pessoas, o aplauso de outros, para fazer o que Deus me chamou a fazer, porque eu amo outras pessoas e eu quero levar o amor de Jesus a outras pessoas, e eu quero ser o que Deus quer que eu seja para outras pessoas. É dessa classe de coragem que a Bíblia nos fala, e é uma coragem, gente, não é natural, é sobrenatural, porque o próprio Pedro, por exemplo, fazia muito pouco semanas, realmente, ele estava com Jesus no momento que Jesus foi preso. Ele negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes, muito bem, ele negou a Jesus 3 vezes. Cadê essa coragem de Pedro? Pouco tempo depois, ele é restaurado, ele é cheio do Espírito Santo, e agora sim ele prega e milhares escutam as boas notícias através dele. Por quê? Porque o Espírito Santo encheu a sua vida e deu para Pedro uma coragem que ele não tinha. Estamos falando de uma coragem que só o Espírito Santo pode nos dar, para que você e eu possamos ser o que Ele nos enviou para ser cada dia das nossas vidas, gente. E para terminar, é muito interessante que a Bíblia nos conta que eles foram cheios do Espírito Santo, quem dá essa coragem. E finalmente, versículo 31, e eles anunciavam, e Lucas utiliza a mesma palavra, com coragem, a palavra de Deus. Lucas está mostrando para a gente um ciclo do que aconteceu. Eles proclamaram a palavra de Deus com coragem, mas os poderes estabelecidos ameaçaram, frearam eles, disseram: isso é algo privado, isso não é público, parem de fazer isso, não amem dessa maneira. Ameaçaram, foram presos, depois eles foram liberados. Eles oram por coragem, eles são cheios do Espírito Santo que dá coragem. E o que eles fazem depois? A mesma coisa que eles faziam antes, eles proclamam com coragem. Eles começam a história proclamando com coragem, e eles terminam a história proclamando com coragem. O que aconteceu aqui? Apesar dos medos, das ameaças, eles oraram por coragem, eles foram cheios do Espírito Santo que nos dá essa coragem sobrenatural, e eles saíram novamente com coragem, fazendo o que Deus chamou eles a fazer. Mas para frente eles são novamente ameaçados, impedidos, e com certeza eles devem ter orado por coragem, foram cheios do Espírito Santo que dá essa coragem e saíram com coragem. Você tem alguma dúvida que o mesmo Deus quer fazer isso na sua vida e na minha? Eu não tenho. No mundo com profundas necessidades, Deus quer enviar você, e você, e você e eu, a sermos seus instrumentos e agentes de transformação. Mas a tarefa não é fácil, e cada vez vai ser mais difícil. E talvez alguns dos desafios que você, adolescente, vai viver são inclusive mais difíceis do que alguns vivemos há alguns anos. E mais do que nunca, é hora de que eu e você, adolescentes e jovens, comprometidos com a missão de Deus, todos enviados nas diferentes esferas da sociedade, seja você um pastor, seja você um engenheiro, seja você um arquiteto, seja você um artista, um jogador, um estudante, seja onde você estiver, entendemos que somos enviados por Deus em uma missão no Brasil ou em outro lugar do mundo, mas que para isso nós temos a certeza que sofreremos ameaças dos poderes estabelecidos, do nosso inimigo, através de ideologias, de governos, de instituições, de organizações, para frearem, para impedirem que avancemos na missão de Deus. E é hoje e amanhã e depois de amanhã o momento nos quais eu e você somos convidados pelo mesmo Deus a orarmos por coragem,
sermos cheios do Espírito Santo, que nos dá essa coragem, e sairmos com coragem. Segunda, terça, quarta, quinta e cada dia. O que poderia acontecer se eu e você cada dia, se os nossos grupos de jovens, se as nossas igrejas, aonde quer que nós estejamos, convencidos da missão para a qual somos chamados, todos orássemos por essa coragem sobrenatural, porque não tem plano B. Faremos o que Jesus nos mandou fazer. Lá no escritório da empresa onde você trabalha, lá no banco onde você trabalha, lá no cursinho onde você estuda, aonde quer que estejamos, lá com a sua família, lá nas redes sociais, aonde você estiver, seremos sal e seremos luz, porque Deus nos envia como seus instrumentos. Então faremos o que? Senhor, nos dê essa coragem. Seremos mais cheios do Espírito Santo, que nos dá essa coragem, e viveremos proclamando e vivendo a sua vida com uma coragem sobrenatural, porque oramos por coragem, porque somos cheios do Espírito Santo, que nos dá a sua coragem, e porque somos enviados por Deus nessa coragem sobrenatural. E na terça-feira a gente vai orar por coragem, e seremos mais cheios do Espírito Santo, que nos dá essa coragem, e seremos enviados com essa coragem. E lá no cursinho, onde todo mundo pensa diferente, onde minhas amigas se vestem de uma forma que eu não estou muito de acordo, onde o pessoal ri de coisas que eu acho que a gente não devia estar rindo, onde o pessoal está indo em coisas, ali eu vou orar por coragem. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, que me dá coragem, e eu vou marcar a diferença com um estilo de vida diferente, pela coragem sobrenatural que Deus me deu. E quando os meus amigos na faculdade, inclusive meu professor, vão dizer que isso é do passado, que isso não tem argumentos sólidos, ali eu vou orar por coragem, ali eu vou ser cheio do Espírito Santo, que me dá coragem, e ali eu vou ser enviado por Deus com coragem. E aonde nós estivermos, nas diferentes esferas da sociedade, nos nossos grupos ou igrejas, ou lá fora onde nós devemos estar, porque o sal só vai salgar quando estiver fora do saleiro, é lá fora onde Deus vai nos dar a coragem que nós precisamos, e experimentaremos o poder sobrenatural de Deus para ser e falar o que Ele nos enviou a ser e a falar. A questão é se eu e você estamos dispostos a abraçar a sua missão, a orar por coragem, a sermos cheios do Espírito Santo, que nos dá essa coragem, e a fazermos o que Ele nos mandou fazer, nessa coragem sobrenatural que marcou a história, porque marcou a igreja primitiva, e que pode marcar o nosso Brasil com uma geração que é cheia dessa coragem, como foi outras gerações, e seremos aqueles que Deus continua usando, porque oramos por coragem, somos cheios do Espírito Santo, que nos dá essa coragem, e saímos pelo Brasil afora e pelo mundo, segunda, terça, quarta, quinta, aonde nós estivermos, falando e vivendo com uma coragem sobrenatural. Vamos falar com Deus. Queria convidar você a tomar alguns segundos e responder em oração a sua palavra. Pense por um momento nos espaços do teu dia a dia, aonde Deus colocou você, ali naquele escritório, naquela faculdade, naquela casa, com aqueles amigos. Por que é que talvez você e eu não estamos vivendo o que Deus nos chamou a viver ali? Com as nossas palavras, com a nossa atitude. Quais são as ameaças, os medos, as preocupações que a gente tem?
poderia acontecer se ali, naquele ambiente onde Deus colocou você, conectado com as pessoas com as quais Deus te conectou, você reconhecesse como eu: Senhor, eu tenho medos. Eu tenho medos. Eu preciso da tua ajuda e preciso que você me desculpe por tantas vezes ser freado, congelado pelos poderes estabelecidos. Amigos, companheiros, ideologias, formas de ser da nossa sociedade. Eu estou calado, eu estou quieto, ou eu estou nadando com a corrente. Eu estou vivendo como os outros, porque francamente eu sinto o Senhor me chamando em uma direção, mas parece que a força do chamado da galera, da minha sociedade, desse mundo é muito forte. Mas hoje eu queria te pedir perdão e queria pedir a tua ajuda. E eu queria seguir o exemplo de Pedro e de João, dos primeiros discípulos, que vivendo essa tensão, esses medos, essas ameaças, eles não consideraram ficar quietos. Eles, junto com a igreja, com a família da fé, porque isso não dá para fazer sozinho, eles oraram por essa coragem, Senhor. E hoje eu quero orar por essa coragem. Eu quero que o Senhor me surpreenda a próxima vez que eu for no cursinho e que eu sinta uma coragem que eu sei que não é minha. A próxima vez que eu for estar com aqueles amigos e jogar basquete que a gente joga, eu quero sentir uma coragem que eu sei que não é minha. Quando eu estiver com as minhas amigas naquela festa, eu quero sentir uma coragem que eu sei que não é minha. Quando eu tiver que tomar uma decisão de talvez redirecionar a minha vocação, abandonando este trabalho e saindo para outro lugar do mundo, porque o Senhor está me chamando, eu quero sentir essa coragem. Quando tenho essa perspectiva que eu tenho um salário que me dá uma certa estabilidade, mas Deus está me chamando para algo mais incerto, eu quero essa coragem. E eu quero reconhecer que sozinho eu não posso. Portanto, eu quero, junto com outros, orar por essa coragem agora mesmo e ser mais cheio do Teu Espírito Santo, que nos dá essa coragem. E eu quero ser enviado no poder e na coragem do Espírito Santo. Essa coragem sobrenatural que mudou tantos lugares da história, por mulheres e homens que, cheios do Espírito Santo, não consideraram opção B, C ou D. Eles abraçaram a vocação que Deus lhes deu de ser igreja, uma comunidade que é enviada para marcar a diferença, que entendem que nós não estamos de férias, estamos em missão, que entendem que Deus está estendendo o seu reino pelo Brasil e pelo mundo, e Ele chama adolescentes e jovens e adultos, idosos, para cooperarem com o que Ele está fazendo, sendo seus instrumentos em lugares de tristeza, de falta de esperança, de fome, de egoísmo, de divórcios, de separações, de abortos, de depressões, de lutas, nas diferentes formas. Ali Deus nos envia, cheios do Espírito Santo, com a sua coragem, para fazer o que a gente pensou que nunca poderia fazer, e então lembrar que a glória é dele, os aplausos são dele, porque essa coragem vem dele. Mas Ele não vai forçar isso em nós. Ele nos convida a abrirmos as nossas vidas em oração constante, em um estilo de vida de dependência completa, que diz: considera essas ameaças, Senhor. Considera essas ameaças, Senhor. E agora concede-nos que continuemos proclamando a Tua palavra com coragem. E então, Senhor, enche-nos do Espírito Santo, tal como o Senhor encheu aqueles primeiros discípulos e continuou fazendo ao longo dos séculos. E o Senhor continua estendendo o seu reino.
O Senhor continua aumentando a sua igreja. O Senhor continua usando a mulheres e homens frágeis, limitados, fracos, medrosos como nós, que cheios do Espírito Santo são enviados no poder do Senhor nos quatro cantos deste planeta, levando boas notícias, salvação em Cristo, abraço, comida, água potável, liberdade em nome de Jesus, com seu amor, com seu trabalho, com seus recursos, com as suas orações, com o seu tempo, com a sua engenharia, com a sua pastoral, com a sua forma de ser, cada um nas suas diferentes histórias, orando por coragem, sendo cheios do Espírito Santo que nos dá essa coragem e sendo enviados na coragem de Deus para transformar este mundo em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Continue falando com o Senhor, continue falando com Ele. E cada dia da tua vida e da minha vida façamos dessa forma de ser um estilo de vida. Mas se agora mesmo você quiser que alguém ore com você, pelo que nós estamos conversando, enquanto o pessoal vai continuar nos dirigindo em orações cantadas, em louvores, nós queremos orar com você e crer que agora mesmo, Deus está enchendo alguns de nós do seu Espírito e nos dando essa coragem sobrenatural. Vamos todos ficarmos de pé, por gentileza. E se você quiser que alguém ore com você, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Pastoras e pastores, estaremos disponíveis para orarmos uns pelos outros, um sinal de dependência, dizendo: Senhor, essa tensão eu sinto em casa, eu sinto na faculdade, eu sinto na sociedade, eu sinto nas ideologias, eu sinto nas minhas crises existenciais, nas minhas crises de fé. Mas hoje eu te peço, enche-me dessa coragem, enche-me do Espírito que me dá essa coragem e me envia nessa coragem, nesse poder. Cada dia a gente vai orar dessa forma, cada dia a gente vai reconhecer isso, aonde quer que nós estejamos. Mas agora também teremos a oportunidade de orar uns pelos outros. Eu vou pedir ajuda dos pastores, líderes, pastoras que pudessem nos acompanhar nesse momento, orando como Atos 4, pela coragem do Espírito Santo, confiando no enchimento do Espírito Santo, que vai encher adolescentes e jovens, enviando no poder do Espírito Santo para fazer o que Deus nos enviou a fazer, reconhecendo, como diz a palavra, não é por força, não é por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E você será e verá o que você não pode fazer, porque não é você, é Deus através de você. Como disse Paulo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Não sou mais eu quem vivo, porém Cristo vive em mim. Talvez alguns pela primeira vez estamos entregando as nossas vidas a Jesus. Vem aqui para alguém orar com você. Confie que Jesus te amou de tal maneira que Ele morreu na cruz no seu lugar, ressuscitou, Ele está vivo, reinando, e Ele quer te encher da sua presença, do seu Espírito Santo. Venha a Jesus agora mesmo. Receba o seu abraço, o seu perdão, a sua nova vida. E coopere com a missão de Deus, aonde você mora ou aonde Ele te envia. Continuamos em adoração, em oração, em convicções profundas do que Deus está fazendo e continuará fazendo. Orando pela coragem, sendo cheios do Espírito Santo, do próprio Deus que nos dá essa coragem, e saindo por todo mundo, com palavras e ações, cheios de coragem sobrenatural, concedidas pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, para a extensão do seu reino, para a glória do seu nome. Deus quer te usar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.
queremos abraçar, orar, queremos, inspirados pela igreja em Atos 4, juntos, isso aqui é juntos, a igreja, a vida cristã se vive juntos, em comunidade, eu e você. Apesar dos nossos medos, nós juntos nos abraçamos e nós oramos por coragem, e juntos somos cheios do Espírito Santo que nos dá essa coragem, e juntos somos enviados nas diferentes esferas da sociedade com essa coragem para sermos instrumentos de Deus para a transformação do mundo, na confiança do que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque as portas estão paradas. É a igreja que avança, é a igreja que marcha, é a igreja que entra nas universidades, é a igreja que entra nas favelas, é a igreja que entra nas mansões, é a igreja que entra na política, é a igreja que entra nas diferentes áreas da vida e deste mundo, marcando a diferença na coragem do Espírito Santo, levando sal e luz e esperança e o pão da vida, o nosso Senhor Jesus, quem de tal maneira amou este mundo e te envia no seu poder e para a sua glória e para a sua honra e para a fama do seu nome. Que privilégio, que alegria, que responsabilidade